Vamos falar de introdução alimentar? Hoje eu vou te contar 5 atualizações sobre esse tema. 1. O suco não é recomendado na introdução alimentar. Ele não possui quantidade de fibras e possui muito mais calorias, já que a gente precisa de muitas frutas para fazer o suco. Por isso, ofereça a fruta em natura e para sede, apenas água. 2. O leite materno ou a fórmula de infantil segue sendo a base da alimentação até 1 ano de idade. Por isso, tá tudo bem se o bebê recusar a alimentação logo de cara. Ele ainda não sabe que a comida mata a fome, mas logo ele vai descobrir. 3. A comida não precisa e nem pode ser batida no liquidificador. Ela deve ser oferecida amassada com um garfo ou em pequenos pedaços. E não, o BLW não é perigoso se ele for feito da forma correta. 4. A comida do bebê não pode conter sal até o 1º ano de vida. E não é recomendado dar nenhum tipo de açúcar até os 2 anos. E 5. O bebê não sente vontade daquilo que ele não conhece. Ele é apenas curioso. Então, da mesma forma que você consome bebida alcoólica e não oferece para o bebê, você também pode consumir açúcar sem oferecer para ele. Manda esse vídeo para quem precisa saber dessas informações. Ficou alguma dúvida? Manda aqui que eu vou te ajudar. Olá! Eu vim conversar um pouco hoje sobre puberdade nas meninas. A idade esperada para os primeiros sinais de puberdade nas meninas é a partir dos 8 anos. E esses sinais são o broto mamário, odor axilar, aparecimento de pelos em região pubiana ou nas axilas. Então, se esses sinais eles se iniciarem antes dos 8 anos, isso é considerado precoce e essa menina vai necessitar de uma investigação. Um outro ponto que também merece destaque é a progressão dessas características. Tem meninas que elas iniciam no período adequado, porém a evolução de cada estágio ela ocorre de uma forma muito acelerada e essa menina também vai precisar de um acompanhamento. Por isso, manter o segmento adequado com seu pediatra em todas as fases da vida dessa criança, principalmente durante a puberdade. A birra do seu filho não é o início de uma queda de braço, não é a oportunidade que você vai ter para medir forças com ele. E sim, é o momento em que seu filho está precisando de ajuda, ele está pedindo por socorro. E eu vou explicar para vocês o porquê disso. A criança, ela está num momento irracional e de descontrole. Ela não sabe lidar ainda com frustrações. E o mecanismo de habilidade que ela tem é demonstrando com a birra. Ela não sabe demonstrar de alguma outra forma. Você não pode se juntar a ele. Você precisa de usar a inteligência. Hoje, nós temos vários métodos de acolhimento e de firmeza que traz o equilíbrio para o seu filho nesse momento. A principal coisa que a gente precisa de ter é calma. Não existe uma regra. Cada criança ela é única e individualizada. Por isso que os pais sempre têm que estar presentes, avaliando as suas ações, os seus comportamentos. Por quê? Porque alguma alteração pode ser indicativo de que algo na vida daquela criança não vai bem. As birras, elas podem ser muito mais intensas em momentos de mudanças, como por exemplo, a separação dos pais, a chegada de um irmão, a mudança de uma casa. E não se pode descartar a necessidade de uma ajuda profissional. Bater e xingar nunca será. Deixar a criança com fome é realmente uma boa estratégia para lidar com a recusa alimentar? Meu nome é Isabela Guimarães, eu sou nutricionista infantil e hoje eu vou te explicar porque essa não é uma boa ideia. Deixar as crianças com fome não vai fazer com que elas comam. Seja um bebê menor de 1 ano ainda na introdução alimentar ou uma criança maior, principalmente se ela já apresentar algum grau de dificuldade ou seletividade alimentar. Mas é muito importante que os pais mantenham o incentivo à introdução de novos alimentos. Leve a criança à feira, ao supermercado, envolva ela na escolha e no preparo dos alimentos. Mas sem nunca deixar de respeitar a sensação de fome e saciedade do seu filho, evitando que assim ele cresça construindo um sentimento de negatividade em relação aos alimentos e ao comer. Saber se o tamanho do pênis do meu filho está normal? Primeiramente, essa avaliação ela precisa ser feita por um profissional capacitado, que saiba medir o pênis da forma correta e que consiga interpretar esses resultados adequadamente. Como tudo na pediatria, essa avaliação é feita conforme a idade da criança, né? A avaliação de um bebê é diferente da avaliação de um menino que está em algum estágio de evolução da puberdade, né?
Mas, resumidamente, nós vamos medir esse pênis e esse valor ele vai ser colocado em um gráfico que relaciona o tamanho peniano conforme a faixa etária dessa criança. E se no gráfico esse valor está abaixo que menos 2 desvios padrão para a idade, esse menino vai precisar de uma investigação e, na maioria dos casos, um tratamento. Você não deve dar doces para o seu filho até os 2 anos de idade e hoje eu vou te contar o porquê. Parece modismo, frescura, mas não é. Os primeiros 2 anos de vida de uma criança são extremamente importantes para o seu desenvolvimento, formação do paladar e a criação de hábitos alimentares. Nessa fase, ela está adquirindo novas habilidades e por isso a qualidade da sua alimentação é de extrema importância. Tá, mas por que o açúcar é tão prejudicial assim? O seu consumo antes dos 2 anos pode aumentar o risco de desenvolvimento de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares. Além disso, ele aumenta a incidência de cáries e desregula, então causa desbiose intestinal. Ele está associado ao desenvolvimento do TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, e principalmente, ele aumenta o risco de seletividade alimentar. Os doces, eles são altamente viciantes e eles empobrecem o nosso paladar. Quanto mais você come, mais você quer comer. E isso acaba diminuindo a aceitação de frutas, verduras e legumes. Ah, mas a criança não vai ficar com vontade? Não, ela não tem vontade daquilo que ela não conhece. Ela tem apenas curiosidade. Você sabia que as crianças não devem consumir açúcar até os 2 anos de vida? Eu sou Isabela Guimarães, sou nutricionista infantil e hoje vou te explicar por que esse cuidado é tão importante. São nos primeiros anos de vida que as crianças vão desenvolver seus hábitos alimentares e o paladar. Sendo assim, a introdução precoce de açúcar pode dificultar a aceitação de outros alimentos no futuro. O açúcar está associado ao aparecimento de obesidade infantil e outras doenças crônicas na vida adulta, como diabetes tipo 2 e doenças cardíacas. O consumo excessivo de açúcares, bebidas açucaradas e alimentos industrializados pode levar ao baixo consumo de outros alimentos que são fundamentais para o crescimento e desenvolvimento das crianças, como frutas, verduras, proteínas e boas fontes de gordura. Portanto, o açúcar não deve fazer parte da rotina alimentar das crianças até os 2 anos de vida, promovendo assim hábitos alimentares mais saudáveis e prevenindo complicações na vida. Então, nenhuma criança, nenhum bebê é coitadinho por não comer açúcar. Pelo contrário, a exposição dessas crianças precocemente, principalmente menores de 2 anos, ao açúcar, ela pode trazer consequências muito ruins para o futuro dela, tá? Como, por exemplo, diabetes, a pressão alta, a obesidade e até mesmo a dificuldade alimentar, tá? A seletividade, isso traz um prejuízo muito grande para a criança. Hoje, muitas crianças pagam o preço de não ter tido uma alimentação saudável no início da infância. Então, a gente tem que parar e pensar. O que a gente quer para os nossos filhos? Vale a pena a gente refletir e iniciar já a mudança nos hábitos alimentares.